Eu vejo muitas pessoas com espiritualidade desequilibrada, com espiritualidade que afunda em vez de renovar, com espiritualidade que pesa os ombros em vez de aliviar. E é isso que eu quero falar hoje. Será que a sua espiritualidade é equilibrada? Será que a sua espiritualidade é revigorante? Ela te renova? Ela te ajuda a viver ou ela te causa mais problemas? Deixa eu contar uma coisa para você. As pessoas que me seguem aqui, que estão sem paz, né, ou que estão procurando se desenvolver espiritualmente, eu conto, e você talvez já tenha escutado eu falar, que nossa mente, nosso interior, tem uma leve inclinação natural para o pessimismo. Isso é da natureza humana, por conta da primeira missão da sua mente, a missão do seu cérebro é te fazer sobreviver. E para que você sobreviva, é melhor que você seja pessimista, que você veja as coisas com um certo cuidado. Por quê? Para você não se meter em encrenca. Então, esse pessimismo, esse jeito que nós funcionamos é levemente tendencioso ao pessimismo. Ótimo. Isso acontece com todos os seres humanos. Mas, dependendo da sua genética, dependendo da sua história, aquilo que você viveu na sua infância, aquilo que você viveu na sua adolescência, aquilo que você viveu durante os seus anos de vida até agora, esse quadro, a genética mais a história, podem então agravar esse funcionamento que já era tendencioso ao pessimismo. Isso pode se agravar. E tem uma terceira coisa ainda, que é o que você vive hoje. Os problemas, as pressões que você tem na sua vida, né? Os relacionamentos, o seu emprego, a sua casa. Então, agora, recapitulando, já temos uma tendência natural a funcionar mal. Temos a genética, que para uns é boa, para outros não ajuda muito. Temos a história que nós vivemos ao longo dos nossos anos, as nossas mágoas, as nossas culpas, as coisas de erradas que fizemos, as decisões erradas que nós tomamos, né? Tudo aquilo que a gente vem trazendo, mágoa, falta de perdão. E aí você soma isso tudo com o que você vive hoje, com as preocupações, com os problemas, com as coisas que você tem que dar conta. O fato é que nós passamos a funcionar mal como seres humanos. Entenda isso, isso é científico. Eu não estou inventando nada, não é coisa da minha cabeça, tá bom? Eu estou trazendo para você aqui o conteúdo pesquisado, um conteúdo estudado. Isso é fato. Nós estamos funcionando mal com a nossa humanidade desordenada, desregulada. A espiritualidade, que papel tem? A nossa espiritualidade deveria nos revigorar, deveria nos renovar, deveria nos ajudar a sair dessa condição, deveria nos ajudar a ordenar o nosso interior. Nós deveríamos pegar a espiritualidade e fazer com que a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, todas as outras virtudes católicas, o exemplo dos santos, a doutrina da igreja, as nossas orações, a missa, Jesus Eucarístico, a adoração, o terço, deveriam nos ajudar a organizar o nosso lado humano. Mas, deixa eu te contar uma coisa. Quando você vê os santos, modelos da igreja, quando você vê São Francisco de Assis, quando você vê Santa Cecília, quando você vê Santa Teresinha do Menino Jesus, quando você vê São João Paulo II, São Padre Pio, o que acontece? Em vez de o modelo dos santos te inspirarem a ser como os santos, a te darem energia, a te revigorarem, a porem seu espírito de pé, fortalecido para que você lute contra o pecado, para que você lute para conquistar virtudes, para que você vá em busca de mais e mais santidade, ou mais e mais amor, ou mais e mais caridade, serviço. O que acontece? O contrário. Tá vendo como eu sou ruim? Tá vendo como eu não presto? Olha quantos santos eles conseguem, porque eles são bons, eu sou ruim. Isso começa a minar a pessoa. E quando a gente tem da espiritualidade uma série de orientações
que nós devemos seguir, isso cria na nossa mente um modelo de católico, um modelo de cristão que eu deveria ser. E quando eu faço isso e vou em busca de ser esse cristão que eu deveria ser, eu começo a me pressionar. Eu começo a criticar quem eu sou. Eu começo a duvidar da minha própria capacidade de seguir. E aí a espiritualidade começa a pesar. Você fica pressionado por viver em pecado, ou por não conseguir resistir ao pecado, ou você fica pressionado pelas suas faltas, pelas suas falhas. Eu sou incapaz de Deus. Eu sou incapaz de ser melhor. Eu sou incapaz de fazer essas coisas que a igreja diz. E aí a espiritualidade para de te ajudar e começa a te atrapalhar. A sua religião, Jesus, a Igreja Católica, que deveriam te ajudar a se renovar. Jesus disse: eis que faço nova todas as coisas. Começa a te pressionar ainda mais por conta do seu mau funcionamento como ser humano. Vocês estão compreendendo aqui? E olha o que Jesus disse no Evangelho: venham a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E não é isso que acontece. Por quê? Porque você se sente pressionado. Quando comparamos quem nós somos na nossa vida espiritual com aquilo que nós deveríamos ser, deveríamos nos sentir motivados, alegres, animados, de lutar contra o pecado, de levantar quando estivermos caídos, de alcançar as virtudes, de achar bonito e rezar por aqueles que nos dão exemplo hoje em dia. Mas não. Aí eu vou na igreja, vejo alguém que fala melhor que eu, que canta melhor que eu, que lê melhor que eu, que conhece a doutrina melhor que eu, que serve mais que eu me sinto mal. Eu me cobro. Eu não sou quem eu deveria ser. E aí o que acontece? A espiritualidade ajuda a bagunçar mais ainda a vida da pessoa que já está conturbada, como eu falei agora há pouco. Cheia de problemas, cheia de preocupações, cheias de culpas, mágoas, inseguranças. E ainda vem a espiritualidade dizer que você é um. Aí você preenche o vazio com as suas próprias palavras. Eu não sou bom como eu deveria ser. Olha quem eu está vendo? Como eu posso pedir algo para Deus? Como eu vou me aproximar de Deus porque eu não valho nada, eu não sou bom, não tenho valor? E aí a gente confunde os erros com o nosso valor. A gente se fecha à graça de Deus. A gente não observa mais Deus agindo na nossa vida, porque afinal de contas Deus não vai agir na minha vida porque eu sou um sem valor, né? Eu sou um besta. Vocês estão entendendo? Essa espiritualidade é desregrada. Essa espiritualidade é desregulada. Ela não vai ajudar você a se renovar. Porque o seu mau funcionamento está encarando a espiritualidade como mais uma fonte de pressão, mais uma fonte de tumulto, mais uma inquietação, mais uma perturbação e não alívio. Aí você chega lá nos pés de Jesus, lê para ele isso aqui de volta, né? Senhor, o Senhor disse, Senhor, para eu vir aqui que o Senhor aliviaria meu fardo, mas eu não consigo aliviar meu fardo. Aí se Jesus pudesse falar e audível para você ouvir, ele falaria assim: filho, é preciso que você ordene a sua humanidade. É preciso que você faça as pazes com quem você é. Eu te amo do jeito que você é. Você não precisa fazer nada para que eu te ame mais. Meu amor por você é incondicional. Eu já te amo do jeito que você é. Vem aqui ficar comigo. Só isso que eu quero. 1 minuto da sua presença integral com a sua mente, seu coração todinho aqui comigo. Aí eu vou conseguir aliviar seu fardo. Aí eu vou conseguir te transformar e te renovar. Mas, enquanto você não estiver em paz consigo mesmo, enquanto você se achar o pior dos bandidos, o pior dos culpados, eu não vou conseguir aliviar seu fardo. E se você desse um pouquinho mais de tempo para Jesus, ele ainda te citar o exemplo que aconteceu com Pedro e com Judas. Ambos traíram Jesus.
Ambos traíram Jesus, tanto Pedro quanto Judas. Qual a diferença? Pedro se redimiu. Pedro fez aquela dor do coração que abre para a graça, o arrependimento. Senhor, eu sei que sem ti não sou nada. Estou eu aqui, Jesus. Ajuda-me, Senhor. E Judas se desesperou, porque se culpou. A culpa leva ao desespero, leva a agir sem pensar. Pronto. E ele tomou o fim que ele tomou. Aí você me pergunta, Mateus, mas e se Judas tivesse se arrependido? E se Judas tivesse lembrado que Deus ama ele do jeito que ele é? Jesus teria perdoado ele. E ele seria um apóstolo. Até hoje a gente estaria ouvindo outras coisas sobre Judas e não que ele foi o traidor, que ele se desesperou. Jesus estava pronto para perdoar Judas, mas Judas não pediu perdão, porque se desesperou, se desestruturou. Mas é exatamente isso, pessoal, que eu quero trazer para vocês hoje aqui. Deus é amor. A sua espiritualidade tem que servir para te incentivar a ser melhor, mas tem que ser um incentivo e não uma pressão. Tem que ser algo que te ajude, não te atrapalhe. Porque se está te atrapalhando, é por conta da sua humanidade desregulada, desordenada. Não é por conta da espiritualidade, não é a doutrina católica que faz isso conosco, é o nosso interior. Isso que eu gostaria muito de ficar assim, bem claro para você hoje. Venham a mim, todos vós que estão cansados, porque eu vos aliviarei. Espero que essa minha palavra tenha incentivado você a refletir um pouco hoje sobre essa realidade. A sua espiritualidade te ajuda ou te atrapalha? Ela traz mais pressão ou ela te revigora?